Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. Você, mulher, já ouviu falar em adenomiose? Palavra difícil, né? Pois é um problema que atinge muitas mulheres, porém é pouco comentado. O programa de hoje, um bate-papo com o ginecologista Dr. Guilherme Caran, que vai falar sobre isso. E também você vai conhecer um pouquinho de como funciona a medicina do trabalho aqui da Beneficência Portuguesa. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, Beneficência na TV de hoje, nós estamos no mês de abril, abril roxo, mês de conscientização para nós mulheres de adenomiose. Você já ouviu falar nisso? Então você vai ficar sabendo agora o que vem a ser. Eu converso com ele, ginecologista, que já participou aqui do Beneficência na TV, Dr. Guilherme Caran. Tudo bem, doutor? Obrigada mais uma vez. Oi, Cris, obrigado pelo convite. Vamos lá, o que vem a ser a adenomiose? Porque ela é pouco falada, é pouco conhecida no meio das mulheres, né, doutor? Sim, é uma doença realmente muito pouco discutida, muito pouco falada. A maior parte das mulheres, quando tem esse diagnóstico, elas nunca ouviram falar, nem sequer ouviram falar a palavra, e elas ficam um pouco assustadas e sem saber se trata de uma doença benigna, de uma doença maligna, e cabe a nós aqui estarmos esclarecendo um pouco sobre essa doença. Existe alguma relação da adenomiose com a endometriose? Sim, na verdade eu poderia dizer que a adenomiose é um tipo de endometriose, mas diferente da endometriose que a gente conhece, que normalmente acomete a pelve, fora do útero, né, e outros órgãos também do abdômen, a adenomiose é uma doença que acomete o músculo do útero, com o mesmo tecido da endometriose, que é o tecido que recobre internamente o útero, mas ele penetra na musculatura do útero, causando algumas alterações nesse órgão da mulher, fazendo com que ele fique inflamado, muitas vezes aumentado de volume, causando alguns sintomas para essa mulher. E quais são os sintomas, doutor? Os sintomas podem ser bastante variados e muitas vezes eles não são tão fáceis de você fazer um diagnóstico e até mesmo diferenciar de outras patologias. Mas eu diria para você que a adenomiose ela é marcada principalmente pelo sangramento uterino excessivo, anormal, que pode ocorrer no período menstrual ou até mesmo fora dele, e também com dor. Então, algumas vezes a gente precisa diferenciar essa adenomiose de eventualmente uma endometriose, ou de um mioma, ou de outras doenças que podem acometer os órgãos ginecológicos da mulher. Quando se fala em dor, essa dor é uma dor constante, é uma dor somente durante o período menstrual? E aí eu vou seguir uma outra pergunta dentro. Até quando uma cólica menstrual ela pode ser considerada normal? Ou a mulher não tem que ter cólica menstrual? Não, Cris, essa pergunta eu acho que é a mais importante, né? Então, de uma forma geral, a cólica na menstruação, ela pode ser considerada fisiológica, normal, se você tem ela de pequena, moderada intensidade. Então, eu estimulo as mulheres a usar uma escala de dor, uma escala analógica, uma escala visual, na qual ela coloca a dor dela entre 0, ausência de dor, e 10, como se fosse a dor mais forte ou mais insuportável que possa existir. Se essa dor do período menstrual, ela começa a passar aquele patamar dos 5, 4, 5, 6, a gente já pode desconfiar que alguma coisa está errada. E aí quando se fala de adenomiose, porque também pode ter a endometriose como diagnóstico diferencial, mas especificamente a adenomiose, a dor típica é uma dor que ela é de caráter progressivo ao longo do tempo da menstruação, acomete principalmente o período menstrual e além dessa dor, que é uma dor cólica, intensa, ela pode estar associada a um sangramento uterino anormal sem nenhuma outra doença que possa justificar isso. E esse sangramento uterino seria, como que ele é descoberto? Através de um exame? Ou a mulher no dia a dia ela acaba tendo algum tipo de sangramento? O sangramento também é outro parâmetro que muitas vezes ele é subjetivo. Cada mulher entende como normal aquilo que ela sente. Então a gente precisa às vezes objetivar e explicar que trocas de absorventes de forma muito frequentes ao longo do dia, formação de coágulos, que são aquelas bolas de sangue, muita gente fala que é como se fosse um bife de fígado, né, que elimina às vezes na menstruação, pode ser um sinal de que ela esteja com adenomiose. Então o que a gente
pede para as mulheres é sempre objetivar, tentar comparar, e hoje nós temos algumas ferramentas que ajudam isso, como alguns aplicativos de celular, o uso de, por exemplo, coletor vaginal, que você consegue graduar o volume de sangue, mas em tese, pela literatura médica, a gente considera excessiva aquela menstruação acima de 80 ml por dia. Agora, doutor, por que se fala tão pouco nessa doença? Essa é uma doença que ela foi descoberta tardiamente na medicina, no final do século XIX, em comparação a outras doenças. Ela ainda é muito difícil de ter um diagnóstico, né? E toda vez que se tem relatos na medicina sobre a história dessa doença, era sempre em cima de produtos de cadáveres femininos ou de peças extraídas de esterectomia. Quando se começou a perceber que após a retirada do útero, nessa cirurgia de esterectomia, se tinha o diagnóstico histológico feito pelo patologista da presença dessas glândulas, dessas células de endométrio no músculo, dentro do músculo do útero, começou a perceber que era sim uma causa importante que levava à própria indicação da cirurgia, coisa que não era feito antes mesmo da própria cirurgia, né? Então, a partir de então, com o avanço da medicina e com o avanço do diagnóstico, dos exames de imagem, começou a se perceber através de estudos que era uma doença que tinha uma prevalência muito maior do que o comum. E aí hoje a gente precisa se falar especificamente dessa doença, porque é uma doença que precisa estar dentro das hipóteses diagnósticas do ginecologista, dos médicos de uma forma geral, para ajudar essa mulher a ter um tratamento mais precoce e evitar que tenha uma alteração mais importante no útero dela, levando inclusive à infertilidade, que é um problema muito sério. Eu ia perguntar, isso ocorre durante o período fértil, mas pode acabar ocasionando a infertilidade também? Pode ocasionar infertilidade. Então, com o advento também dos métodos de reprodução assistida, como a fertilização in vitro, começou a se observar que mulheres que tinham esse diagnóstico de adenomiose, elas tinham taxas menores de implantação do seu embrião. Então, começou a se perceber que também essa relação da adenomiose com a infertilidade. E aí começou-se a entender também que no processo fisiológico, a mulher que deixava para ter seus filhos mais para frente, mais tardiamente, tinha mais chances de ter adenomiose e, consequentemente, essa também entrou como uma das causas importantes aí de infertilidade. Alguns outros sintomas também aparecem que chamem a atenção, porque a mulher às vezes acaba procurando um médico para ver investigar se tem alguma outra coisa, quando não consegue engravidar. Né? Porque ela vai, faz o preventivo não vai mostrar nada disso. Então, às vezes uma cólica, às vezes a mulher fala, porque a gente escuta mulheres falando que, não, eu tenho muita cólica, não, eu não tenho nada, mas cólica é normal. E o senhor já está dizendo que cólica não é tão normal assim. Então a mulher, ela só acaba procurando um médico mesmo quando ela está querendo engravidar e não consegue, aí que é feita uma investigação. Essa é uma das frentes, né, que você faz o diagnóstico, é quando a mulher está tentando engravidar e não consegue. Mas como você mesmo disse, né, entender que a menstruação, que tem uma dor muito forte, a gente chama de dismenorreia, e essa dor chega a ser incapacitante, chega a alcançar aqueles patamares mais elevados, ela não pode ser encarada como uma dor normal. Então, a dor é um sintoma importante da adenomiose, o sangramento, como nós falamos anteriormente, é um sintoma importante. Aquela dor meio surda na pelve no período pré-menstrual até pós-menstrual pode também ser sugestivo. Algumas alterações funcionais de bexiga e intestino podem acompanhar e também a dor na relação sexual. Então a endometriose é a principal causa de dor naquela penetração profunda, mas um útero aumentado de volume, inflamado, com muitos vasos sanguíneos, cheios de sangue, na hora do ato sexual, ele também promove um desconforto, podendo gerar dor na relação sexual. O inchaço abdominal também pode ser um sintoma? O inchaço abdominal, como as mulheres referem, é decorrente da distensão gasosa do intestino, né? Então pode ser decorrente de uma adenomiose pelo sangramento que acaba refluindo para a cavidade abdominal e também pela diminuição da peristalse, né, do movimento das alças intestinais nessa fase, nesse período da mulher. Então esse sintoma ele pode ser decorrente da adenomiose, mas ele é comum também a outras condições da mulher nesse período menstrual. Tratamento, doutor, uma vez diagnosticado, tratamento. Bom, primeiro que o diagnóstico é importante a gente falar que ele deve ser feito a partir do momento da suspensão com métodos de imagem, né? Então nós temos aí o ultrassom, hoje cada vez com mais resolução, podendo fazer um diagnóstico mais preciso, e a ressonância magnética, que seria aí o exame padrão ouro. Feito esse diagnóstico, o tratamento ele passa a ser com o uso de medicações como a progesterona, por exemplo, ou medicações que suprimem um pouco essa menstruação na mulher. Hoje,
Nós temos um dispositivo chamado dispositivo intrauterino que libera um hormônio progesterona chamado Mirena, ou outras variantes com menos hormônio, no caso do Caline, que são dispositivos que são inseridos dentro do útero da mulher, e ali eles colocam essa medicação e ajudam a desinflamar, e muitas vezes você observa até a redução do volume do útero com o uso contínuo dessa medicação, que é uma medicação de longo prazo, que pode ficar até 5 anos dentro do útero da mulher. Durante esse tratamento a mulher pode engravidar? Infelizmente esse tratamento ele é usado para preparar a mulher para engravidar, mas ele, por tratar de métodos hormonais e por fazer uma atrofia dessa camada endometrial tão importante para receber o ovo no momento da fecundação, ela não deixa a mulher engravidar. Mas ela pode ser usada por um período menor para preparar esse útero, né, essa casinha do bebê, para o momento da paciente, quando ela quiser engravidar. Isso tem alguns estudos que mostram uma melhora das taxas de gravidez. Doutor, existe alguma forma de prevenir? Olha, a gente, diferente da endometriose, a gente não tem nenhum estudo que fale especificamente de adenomiose que possa comprovar que alguma medida específica possa trazer uma melhora. Mas, de uma forma geral, eu diria para você que a melhora do estilo de vida da mulher, né? E para algumas mulheres que têm problemas com a menstruação de uma forma geral, você suprimir essa menstruação mais precocemente, até o momento que ela desejaria engravidar, talvez seja as formas mais corretas de hoje de você prevenir a endometriose lá no final, perto dos 30, 40 anos de vida, no final da vida reprodutiva dela. Agora, doutor, é mito ou é verdade que mulheres que tiveram muitos filhos pode acabar desenvolvendo adenomiose? Olha, Cris, hoje eu poderia dizer para você que é um mito, né? Isso, inclusive, está na própria literatura médica, a adenomiose como o apanágio das multíparas, né? Que significa que era doença muito encontrada nas mulheres com muitos filhos. Hoje a gente percebe que isso não é verdade. Na verdade, isso está correlacionado mais com a época que se faz o diagnóstico, que é a época mais tardia, por volta da 4ª década, onde, alguns anos atrás, a maior parte das mulheres tinham já muitos filhos. Mas hoje a gente vem percebendo que é uma doença que acomete, sim, mulheres mais jovens, a partir da sua 2ª, 3ª década de vida. Então, essa história de que é um problema só das mulheres que tiveram muitos filhos, na verdade, a gente pode pensar até o contrário. Uma mulher que tem uma filha, a mãe teve adenomiose, a filha também tem uma certa predisposição a ter? Ou não, uma coisa não tem uma relação com a outra? Não, tem sim, porque como a adenomiose é um tipo de endometriose e já foi comprovado que a endometriose tem sim uma característica genética, há um aumento de risco que para a endometriose pode se falar entre 6 a 9 vezes, dependendo do estudo. Só que a gente tem que entender, quando a gente fala desse aumento de risco, dá a impressão que é muito, né? Mas na verdade o risco ele não é tão grande de uma forma geral na população. A gente está falando de 1 para cada 10 mulheres o risco de endometriose. Quando você aumenta esse risco, você chega ali, pode chegar um pouco mais perto dos 20%, 30%, mas eu diria para você que existe sim uma correlação genética. Ok. Doutor, já que a gente está nesse mês de abril, que é o mês de conscientização, que recado deixar para as mulheres para que chame a atenção e elas fiquem ligadas aí no organismo, que não é só uma cólica, minha cólica é normal. Não, tem que procurar um médico e tem que investigar. Sim, se você é mulher, sente cólicas muito intensas, que quando você vai entender que ela está atrapalhando a sua qualidade de vida, o seu dia a dia, o seu sangramento é aquele sangramento que sempre te deixa ansiosa ou apreensiva no momento que você sai para trabalhar ou sai de casa, ou você tem dor, às vezes, ou desconforto na relação sexual, é importante que você vá, converse sobre o seu ginecologista e fale com ele da possibilidade de você ter adenomiose ou até mesmo endometriose, para que se faça a investigação necessária e que se faça o diagnóstico e institui o tratamento mais precoce possível. Tá certo. Doutor, obrigada mais uma vez. Já deixo o convite para a gente estar falando de outros assuntos relacionados a nós mulheres. Tá aí, então, você mulher tem uma cólica que não é normal, aquela dor muito forte, um sangramento muito extenso, procura seu médico, fala para ele tudo o que você sente. Próximo bloco eu volto com mais Beneficência na TV. Até já. Estamos apresentando Beneficência na TV. A Sociedade Portuguesa de Beneficência é referência no atendimento médico-hospitalar. São dezenas de especialidades médicas, centro cirúrgico capacitado para cirurgias de todos os graus de complexidade, apartamentos totalmente climatizados,
exames de imagem, hemodinâmica, centro cirúrgico oftalmológico, pronto-socorro. A humanização e a excelência no atendimento são as bases de atuação da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. Bom, vamos falar sobre médico do trabalho? Afinal, todo local de trabalho, um funcionário quando precisa sair de licença por algum problema, passa pelo médico do trabalho. Mas afinal, qual é o papel do médico do trabalho? Eu vou conversar com o Dr. Álvaro Norberto, que é aqui da Beneficência e médico do trabalho. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Vamos lá, antes da gente entrar em alguns assuntos aqui sobre a Beneficência, qual é o papel do médico do trabalho dentro de uma empresa, doutor? Então, as empresas do porte da nossa Beneficência Portuguesa, elas são obrigadas por lei a ter um médico do trabalho, certo? Na área da saúde, é muito importante a presença desse profissional. Nós aqui desenvolvemos vários trabalhos. Dentre eles, os de lei são os exames admissionais ao entrar na empresa para trabalhar, os exames periódicos que a gente faz uma vez por ano aqui para os funcionários, aqueles exames que você falou de licença, ou seja, se alguém precisar sair de licença, vai passar conosco, e quando volta da licença, também é o chamado exame de retorno ao trabalho, tá? O exame de mudança de função, aquele funcionário que entra numa determinada área da empresa e passa para outra área, está mudando de função, ele passa com o médico de trabalho também, certo? Existem outras atividades que o médico do trabalho pode desenvolver na empresa? Existe sim. Quais a gente pode citar aqui? As mais comuns são a avaliação daqueles colaboradores que possam ficar doentes, tem alguma queixa, certo? Aqueles colaboradores que eventualmente necessitam de uma orientação quanto a tratamentos que desenvolvem por hipertensão arterial, diabetes, asma, bronquite, certo? E na época de pandemia a gente desenvolveu um trabalho muito grande aqui na Beneficência Portuguesa, com o apoio da diretoria e todos os outros colegas que trabalham aqui. Como é que foi nessa época de pandemia? A gente sabe que muitos colaboradores, principalmente aqueles que estão na linha de frente, os médicos, a gente sabe que os médicos eles não passam por aqui, mas enfermagem, fisioterapeutas, técnicos, próprio pessoal administrativo, camareiro, enfim, é uma infinidade de funcionários, de colaboradores aqui. Como é que foi nesse ano, ou melhor, como está sendo nessa fase de pandemia os atendimentos aqui? Então, na realidade, como eu falei, a gente desenvolveu uma atividade muito importante dentro da empresa, tá? Nós montamos uma espécie de protocolo de atendimento de todos os funcionários. A partir do momento que nós iniciamos aquele período de pandemia, os funcionários passaram a ser atendidos exclusivamente pelo médico do trabalho. Antes de vir ao pronto-socorro, para que não houvesse a mistura de pacientes externos com colaboradores, a gente tomou por iniciativa fazer o atendimento exclusivo dos funcionários com a medicina do trabalho. A empresa destacou um enfermeiro, um técnico de trabalho, chegamos a ter 2 enfermeiros para nos ajudar. Então, todos aqueles funcionários que necessitavam de atendimento, tá, passaram a ser atendidos na medicina do trabalho exclusivamente. Nesse período de pandemia, é bom informar que o governo federal baixou um decreto dizendo que nesse período não se fariam os exames admissionais, os exames periódicos, os de retorno ao trabalho, tá, e os de mudança de função. Só ficamos obrigados a fazer o exame demissional. Esse é a medicina do trabalho, nesse período de pandemia, que acabou no dia 31, esse decreto, 31 de dezembro, a gente fazia só o demissional das pessoas. Para quê? Para que a gente focasse na pandemia, focasse no atendimento aos trabalhadores e que a gente pudesse dar uma boa conduta para todos os casos. Nós, nesse protocolo que foi estabelecido, nós dividimos os nossos pacientes colaboradores em aqueles que tinham problemas respiratórios e aqueles que não tinham problemas respiratórios. Os que tinham problemas respiratórios, eles eram atendidos por nós de forma a que tivesse o mais breve atendimento, fossem triados, fossem encaminhados para o exame, aqueles que deveriam fazer exames, eles seriam encaminhados para os exames, aqueles que não deveriam fazer exames eram afastados e nos retornariam depois para uma nova avaliação. Esses que fizeram o exame, assim que saísse o resultado, eles ficavam em casa, esperando o resultado dos nossos exames,
saindo o resultado. Se fosse um resultado positivo, que nós tivemos bastante resultado positivo, nós deixamos esse pessoal no chamado afastamento social, né? A princípio eram os 14 dias de afastamento. Hoje em dia a gente sabe que o período de transmissão, a partir do primeiro instante dos sintomas, é só de 10 dias. Então a gente reduziu de 14 para 10. Mas no princípio eram 14 dias. Ele ficava no afastamento os 14 dias, depois passava novamente conosco para poder retornar à atividade normal. Outra coisa que a instituição, e junto conosco foi feito, afastar todos aqueles funcionários que tinham mais de 60 anos, eles ficaram em casa, afastados, não vinham trabalhar, as grávidas também, a gente solicitava que o médico assistente nos mandasse um relatório e a gente afastou as grávidas também nesse período, né? E acompanhamos os de pacientes de problemas respiratórios. Como eu falei, aqueles de problemas não respiratórios, nós também atendemos, mas em segundo plano, para que a gente pudesse também não deixá-los sem um atendimento e para que não viessem ao pronto-socorro, para que acontecesse algum problema, tivesse algum contágio. Porque na realidade nós precisamos ter a força de trabalho quase que 100% funcionando. Eu não falo 100%, porque a gente tem aqueles casos que a gente afastou, aquele pessoal que estava já com alguma doença antes de estar aqui, o período da pandemia. Então a gente teve quase que 90% da nossa atividade mantida durante todo esse período, tá? Foi um período desgastante, um período difícil. Todos nós passamos por umas situações difíceis, colegas nossos ficaram internados aqui, certo? Alguns em outro hospital, mas tivemos casos muito delicados. Graças a Deus nós não perdemos nenhum colega. Nenhum colaborador também, nenhum colaborador nosso aqui, colega de trabalho, colaborador, nós não perdemos nenhum, apesar de tê-los alguns internados, mas graças a Deus não tivemos nenhum êxito fatal, tá? Tá. Agora, doutor, e sequelas? Por exemplo, no caso desses pacientes que ficaram afastados por Covid, que tenham ficado internados ou precisou de um atendimento mais específico, eles já retornaram ao trabalho ou estão apresentando sequelas? Então, na realidade, o que a gente tem visto, aqueles casos que positivaram para a Covid, o que é mais comum são as dificuldades olfativas, a perda do olfato, que é um dos sinais e sintomas, e a perda do paladar, que é outro sinal e sintoma da Covid. Alguns demoram para retornar com o paladar e com o olfato. A gente tem caso de até 5 meses de perda de paladar ou perda de olfato. A gente tem esse período longo. Isso aí a gente ainda não sabe explicar exatamente por que acontece. Essa é uma das sequelas. A gente também tem tido algumas sequelas neurológicas. Pessoas que têm dificuldade de raciocínio, pessoas que tiveram problema, por exemplo, a tetraplegia, que pode acontecer, a monoplegia, a paresia, que é aquela sensação de formigamento. Isso a gente também teve, né? A monoplegia, a tetraplegia ou a paraplegia, a gente teve naqueles casos internados. A questão da parestesia, que é a sensação de formigamento, a gente também teve em pessoas que não tiveram internada. Não tiveram problema de perda de olfato, nem tiveram perda de paladar, mas tiveram a questão da parestesia de membros, né? Parestesia de dedos. Nós tivemos problemas circulatórios, nós tivemos problemas olfativos, problemas de audição, que a gente teve problemas que algumas pessoas tiveram sintomas miccionais. Por exemplo, eu tenho ardência para urinar, eu tenho ardência para... Às vezes eu vou urinar, às vezes eu sinto vontade de urinar e dá um certo ardor no aparelho genital. É uma coisa diferente. Isso a gente começou a ver, porque assim, eu não tinha sintoma nenhum. Tive ardência urinária, tive dor para urinar. A gente mandava fazer um exame de urina e esse exame de urina vinha normal. Aí a gente resolveu, em alguns casos, investigar. Vamos investigar, né? Vamos fazer outro exame, vamos fazer um exame de sangue e tal. Aí de repente falou, poxa, você teve contato com alguém que teve Covid e tal? Não. E você trabalha onde? Que setor que você trabalha? Eu trabalho na Copa. E você leva comida até o local? Sim, eu levo. Então vamos fazer um teste e deu positivo. Agora, doutor, eu acho que, tirando todos esses sintomas que são sérios, sequelas, enfim, eu acho que uma outra coisa que está pegando muito nessa pandemia, a gente já vive uma carga emocional muito grande no nosso dia a dia, no nosso normal.
né? Então, acho que trabalhar num hospital, a gente já recebe uma carga pesada de ver pacientes, doentes, familiares, às vezes chorando num corredor pela perda de um ente querido. Como é que está essa carga emocional dos colaboradores aqui, doutor? Porque muitos acabam desenvolvendo uma ansiedade absurda, com medo de pegar, né? Na realidade, a gente sempre teve casos de estresse, né, devido ao trabalho. Alguns de um nível mais alto, outros de um nível mais baixo, mas a gente sempre teve esses casos. Agora, na época da pandemia, a gente teve um incremento desses casos. Por quê? Porque o funcionário, o colaborador, ele está trabalhando, de certa forma, está trabalhando na linha de frente aqui dentro do hospital. Apesar da gente ter algumas alas exclusivas, mas os nossos colaboradores fizeram uma rotatividade dentro desses setores. Então, isso impactou no emocional das pessoas, né? Porque muitos deles têm parentes em casa, têm crianças pequenas, idosos, maridos com problema, esposas com problema, e trabalhando aqui no hospital. Como é que fica a minha situação? Eu vou levar isso daí para casa? Teve gente que morou sozinha nesse período. As pessoas saíram de casa e elas moraram sozinhas por causa da pandemia, por causa que a gente ainda não tinha as vacinas, durante um longo período. Então a gente já tem o isolamento dentro do hospital, aí a pessoa sai daqui, vai para casa, fica isolada. Ou quando vai, que não pode isolar, fica com a preocupação de não transmitir a possível doença para esses parentes. Então tinha todo esse conglomerado de coisas em volta de cada funcionário nosso, em volta de cada colaborador. Então a gente teve um aumento nisso. Graças a Deus, a gente não teve nenhum problema de afastamento por causa disso. Mas com certeza os funcionários, os colaboradores nos procuraram, fizeram as suas queixas, foram orientados. Na medida do possível a gente tentou colaborar com eles, né, para poder minimizar esse quadro. E a gente tem acompanhado aqueles que prolongaram um pouquinho mais essas queixas de um estresse mais avançado, a gente continua acompanhando. Mas, em resumo da sua pergunta, aumentou e a gente ainda não vai passar por esse desestresse nesse rápido, período, né? Aqui. Não. Doutor, foi um prazer essa entrevista, foi bom revê-lo, fazia muito tempo que não lhe encontrava. E eu queria agradecer, e assim, por mais que a gente ainda já esteja com a vacina já é uma realidade, mas ainda está um pouco longe de nós, mas mais jovens, né, tomarmos a vacina. Mas eu queria que o senhor deixasse um recado para aquela pessoa que tem medo de pegar ou que ainda não entendeu, porque acho que ainda está faltando muita conscientização e é uma coisa que eu tenho batido muito nessa tecla das pessoas entenderem que isso não é um problema político, é um problema mundial, né, doutor? Queria que o senhor deixasse então um recado. Olha, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, tá? E o recado é assim: mantenham-se em casa na medida do possível, só saiam de casa para aquilo que é estritamente necessário fazer. Por favor, usem máscara em tudo que vocês vão fazer, certo? E a gente está aqui à disposição para ajudá-los, a beneficência, e nós sempre às ordens, tá? E boa sorte para nós. Vacinem-se, a vacina sim para todo mundo. Bom, o Beneficência na TV de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado. Quer rever essa e outras matérias, já sabe, nossas redes sociais estão aparecendo no seu vídeo, clica lá e você pode estar acompanhando toda a programação. Na próxima semana, neste mesmo horário, eu te espero para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.